Eis minha mensagem para vós. Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas. Até onde vai a rebelião? Até onde vai a hipocrisia? A palavra de Deus diz em Isaías 1: Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. Ah, nação pecadora, povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira, eles me deixaram e retrocederam. Porque vós não deveríeis mais ser afligidos, vós vos rebelareis mais e mais. O que é santidade ao Senhor? O que significa ser separado do mundo mesmo ainda estando nele? O que será que causa tanta cegueira diante de mensagens tão claras e diretas do Senhor? Não ameis o mundo, não sedes conformados com este mundo. O mundo jaz no maligno. São versículos fáceis de entender, mas vez após vez são ignorados, dando lugar à hipocrisia e rebelião. E as desculpas para tentar justificar um caminho, uma atitude errada, são dos mais variados tipos. O que era uma campal antigamente? Qual o objetivo? No início da igreja, as campais foram criadas para o estudo da Bíblia, para despertar. Havia mais oração, consagração, solenidade. Na passagem de 1844 surgiram movimentos estranhos, e falando de um específico, em 1900, uma campal que buscou introduzir o fanatismo, trazendo consigo o verdadeiro perfeccionismo. Não sei se você já ouviu falar de Indiana. Indiana foi um movimento que estava ensinando a doutrina da carne santa. Veja o relato da serva do Senhor. Foi-me dada a instrução relativamente à última experiência dos irmãos de Indiana e o ensino que deram às igrejas. O ensino dado com relação ao que é denominado carne santa é um erro. Todos podem obter agora corações puros, mas não é correto pretender nesta vida possuir carne santa. Vamos entender algumas coisas. O ser humano é físico, mental e espiritual. A carne santa aqui referida é do aspecto físico, e corações puros se refere ao mental, espiritual. Continue acompanhando. As Escrituras nos ensinam a buscar santificar corpo, alma e espírito a Deus. Nesta obra, devemos ser coobreiros de Deus. E se bem que não possamos pretender perfeição da carne, podemos possuir perfeição cristã da alma. Mediante o sacrifício feito em nosso favor, os pecados podem ser perfeitamente perdoados. Nossa confiança não está no que o homem pode fazer, sim, naquilo que Deus pode fazer pelo homem por meio de Cristo. Vamos lá de novo. Repita comigo. Perfeição da carne se refere ao corpo. Perfeição cristã da alma se refere ao caráter. Quando os seres humanos receberem carne santa, não permanecerão na terra, mas serão levados ao céu. Se bem que o pecado seja perdoado nesta vida, seus resultados não são agora inteiramente removidos. É por ocasião de sua vinda que Cristo deve transformar nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Conseguiu entender? O verso de Filipenses explica o conceito de que carne se refere ao corpo físico, e corpo físico perfeito, sem os resultados do pecado, somente mediante a volta de Cristo. Porém, o que o Senhor exige de nós é o caráter. Ele não pediria algo impossível que não houvesse como mudar. Agora guarde esses textos referentes a Indiana e vamos analisar com sinceridade como têm sido os acampamentos e camporis. Há consagração, a separação do mundo, a diferença entre o santo e o profano. Muitos já virão com as desculpas prontas como em um roteiro, script decorado dizendo: mas hoje os tempos são diferentes. Hoje precisa ter algo mais animado para atrair os jovens. Hoje está tudo mais moderno, atualizado. Hoje temos recursos melhores. O que diz a Bíblia? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. O tempo pode ser diferente, mas Deus continua o mesmo. As coisas podem estar mais animadas, mas Deus continua sendo santo. Tudo mais moderno e atualizado talvez seja só um jeito mais leve de dizer que estamos mais burros e não conhecemos mais a verdadeira história, nem a Bíblia. Não conseguimos mais entender um versículo bíblico, pois já arrisco a dizer que a maioria não entenderá esse vídeo. Possuir recursos melhores não adianta nada quando são usados de forma errada. E fica aqui o questionamento. O Deus da igreja é diferente do Deus do acampamento, do campuri? A presença santa de Deus só é manifesta na igreja? No acampamento e no campuri, ele é liberal? Pode tudo? Mas o lugar é diferente, né? Veja, Israel. Também tinham músicas alegres no arraial. Até poderiam ter, mas tenho certeza de que não era um terço do que é hoje. E só porque o lugar é diferente, então não é santo? O deserto era o quê? E o que Deus disse a Moisés?
Não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não era só terra, por que tirar as sandálias? Pois é, se Deus está presente, o lugar é santo, não importa onde. A não ser que nem invoquem a presença de Deus, aí tudo bem, afinal, do jeito que estão fazendo, chega a ser uma blasfêmia. Analisaremos a seguir 2 episódios que já aconteceram. 12 a 16 de julho de 2023, data divulgada, esperada por muitos que em sua preparação para atingir o objetivo, fizeram rifas, quermesses, vendas de comidas, tudo para alcançar o valor e participar do Campuri. Vamos ver o que o Senhor nos diz sobre isso. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída. Não é próprio apelar para o apetite e o amor dos prazeres. Vemos as igrejas de nossos dias encorajando festins, glutonarias e dissipação, por meio de ceias, convescotes, danças e festivais realizados com o propósito de levantar fundos para o tesouro da igreja. Aqui está um método inventado por mentes carnais a fim de conseguir meios sem sacrifício. Tais exemplos fazem impressão no espírito de jovens. Eles notam que sorteios, exposições e jogos são sancionados pela igreja e acham que há algo fascinante nesta maneira de obter recursos. O púlpito pode defender festas, bailes, sorteios, exposições e luxuosos banquetes, a fim de obter meios para planos da igreja, mas não participemos de nenhuma dessas coisas. Se o fizermos, o desprazer de Deus estará sobre nós. Para a obtenção de dinheiro para fins religiosos, a que meio recorrem muitas igrejas? A vendas, comidas, quermesses e até a rifas e coisas semelhantes. E qual a impressão feita no espírito dos incrédulos? A santa norma da palavra de Deus é rebaixada até o pó. Lança-se a ignomínia sobre Deus e o nome cristão. Os mais corruptos princípios são fortalecidos por este meio não escriturístico de levantar fundos. E isto é como Satanás desejava. Os homens estão repetindo o pecado de Nadab e Abiú. Estão usando fogo comum em vez de fogo sagrado no serviço de Deus. O Senhor não aceita tais ofertas. Creio que deu para entender, e detalhe, esses métodos são condenados para levantar fundos para a igreja, hein? Agora imagina para algo superficial. Agora outra data, 13 a 17 de fevereiro de 2026, também bastante divulgada e promovida. O nome já está diferente. Acampamento de verão ou retiro de carnaval. Parecem que fazem de tudo para não colocar e parecer espiritual. E se analisar até que está certo, pois os acampamentos de hoje em dia, em sua maioria, são tudo menos espirituais. Campuri, então, nem se fala. É uma aberração. Poderíamos dizer que é semelhante à festa ao bezerro de ouro? Até um objeto em comum tem. Nos tempos bíblicos foi um bezerro. No Campuri é a estátua usada do local de um peão de 27 metros de altura que eles adornam com o lenço na época do festival. Tu viste isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações do que estas. E o que dizer desse lenço? Há uma veneração descomunal. Tem até a Semana do Lenço, que consiste em usá-lo diariamente nas realizações de atividades. Dizem que o lenço, em formato triangular, é a representação da Trindade. Pergunta sincera: para quê? Desde quando precisamos da representação de Deus nas coisas? Fica parecendo idolatria. Bem, essas datas já passaram. E qual foi o fruto? Será que as pessoas, principalmente jovens e adolescentes, saíram mais fortalecidos na fé, no relacionamento com Deus? Será que saíram mais preparados para o tempo do fim? Será que saíram mais dispostos a renunciar o eu por amor a Cristo? Será que saíram com um senso maior de lutar e afastar-se do pecado? Será que buscaram, estudaram com solenidade as 3 mensagens angélicas? Ou será que foi apenas mais uma data, mais um evento cheio de emoção passageira, entretenimento vazio, competições e mensagens superficiais? Presta atenção, não estamos falando de salvação, que quem participou, organizou, estão perdidos. Não é isso. O questionamento é: tais eventos estão de acordo com a vontade de Deus? Esses eventos estão soando mais como pecado da mão levantada, que é um ato de rebelião deliberada, arrogância e desafio aberto contra Deus. Vamos aprofundar um pouco mais. Ao longo dos anos, fomos bombardeados e doutrinados a aceitar novas interpretações da Bíblia, bem como a ressignificação de alguns termos, como, por exemplo, o termo dissidência. O que é dissidência? Dissidência é divergência de opiniões, discordância, dissensão.
Para a maioria da liderança institucional que está corrompida e com infiltrados, eles conseguiram disseminar que a dissidência é você não fazer o que eles querem que você faça, é não seguir eles cegamente dizendo amém para tudo, tapando os olhos para os erros. Segundo eles, se você estudar, questionar, pensar, você é dissidente e está contra a igreja. Colocam-se como a consciência dos irmãos, ou seja, querem controlar tudo, até sua liberdade de pensamento. Estão achando que são a cabeça da igreja, mas sabemos quem é o verdadeiro e único, Cristo Jesus. Será que os levitas eram dissidentes, pois eles não se curvaram e não adoraram o bezerro de ouro liderado por Arão? Será que Elias era dissidente, pois ele não se submeteu à liderança corrupta do rei Acabe? Será que os discípulos eram dissidentes, pois eles não seguiram os líderes fariseus, mas a Cristo? Será que Jesus era dissidente, pois ele fazia a vontade de Deus, não dos homens? Vamos analisar alguns pontos. Deus ordenou ao seu povo uma vestimenta modesta, decente, asseada, mas a maioria, tanto homem como mulher, tem se vestido vulgarmente e relaxadamente. Deus ordenou uma alimentação equilibrada dentro daquilo que é saudável, porém muitos continuam com as panelas de carne do Egito. Deus ordenou a santidade, contudo a maioria só quer as farras mundanas disfarçadas de cristianismo. Deus ordenou a música sacra e limpa em sua totalidade, melodia, harmonia, ritmo. Todavia, muitos fazem um rock, jazz, voodoo, toda sorte de percussão rítmica e chamam isso de sacro só porque na letra fala de Jesus. Deus ordenou um culto racional, mas os cultos têm sido um showman e uma desordem total. Os argumentos utilizados são dos mais variados tipos. O que importa é fazer de coração. Não podemos ficar presos ao passado, senão vamos ter que usar as roupas deles também. Jesus comeu carne. Não é carnaval, é uma festa temática de country. Não é festa junina, é festa caipira. Não é rock cristão. Não é showman, é uma programação especial. Triste é que parece que a maioria nem conhece mais a Bíblia. Segue alguns versículos. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Permanecei-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas onde está o bom caminho, e andai nele. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É interessante pensar que quando é para justificar um ato rebelde, se utilizam do passado. Jesus comeu carne. Agora, quando não é do interesse, dizem, não podemos ficar presos ao passado. Vamos seguir. Eu fui ao acampamento ou no Campuri e senti a presença de Deus. Eu senti Deus atuando nos jovens. Eu senti Deus falando comigo. Não duvido que, de alguma maneira, Deus, em sua misericórdia, possa tocar o coração de alguém. Porém, temos que tomar cuidado. Não confunda a emoção com a presença de Deus. Não confunda a euforia com a atuação do Espírito Santo. A maneira por que têm sido dirigidas as reuniões em Indiana, com barulho e confusão, não as recomendam a espíritos refletidos e inteligentes. Nada existe nessas demonstrações que convença o mundo de que possuímos a verdade. Mero ruído e gritos não são sinal de santificação ou da descida do Espírito Santo. Vossas desenfreadas demonstrações só criam desagrado no espírito dos incrédulos. Porque Deus não é o autor da confusão. Mas tem que contar que nos acampamentos e camporis tem muitos que não são adventistas. Justamente por isso, o testemunho fica onde? Se mostramos algo igual ao mundo, eles vão ver a diferença? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. A excitação não é favorável ao crescimento na graça, à genuína pureza e santificação do Espírito. Deus quer que lidemos com sagrada verdade. Unicamente isto convencerá os contraditores. Deus chama seu povo a andar com sobriedade e santa coerência. Eles devem ser muito cuidadosos de não representar mal e nem desonrar as santas doutrinas da verdade mediante estranhas exibições, por confusão e tumulto. Além de Deus estar sendo blasfemado, está sendo mal representado. Afinal, o intuito de Satanás foi sempre representar mal o caráter de Deus. Mesmo assim eu senti Deus, achei espiritual e vi jovens e adolescentes felizes. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas.
e isto será chamado operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de ruído. Isto é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos, para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. A verdade para este tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter almas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. Ao findar a reunião campal, o bem que devia haver sido feito e poderia havê-lo sido pela apresentação da verdade sagrada, não se realiza. Os que participam do suposto reavivamento recebem impressões que os levam ao sabor do vento. O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Deus convida seu povo, que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem, mas a comichão do desejo de dar origem a algo de novo dá em resultado doutrinas estranhas. Muitos negam até o fim e não admitem a influência da música. Acusam-nos dizendo que é nossa opinião, nosso gosto pessoal. Porém, vemos que Satanás usa a música como um laço, e o Espírito Santo não atua em confusão, ruído, balbúrdia. Então, não seja hipócrita e não venha dizer que Deus aceita qualquer música, que o importante é a letra, o importante é fazer de coração. Chega dessas desculpas mesquinhas. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Como pensar em algo puro, amável, de boa fama, com barulho, músicas batucadas nos ouvidos? São nessas horas que entendemos plenamente o verso. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Ainda tem mais, aperte o cinto. O Campuri é cheio de competição e o acampamento também. Ordem unida, construção de muralha, vôlei, etc. O que isso preenche? O que isso ajuda na vida espiritual? Onde está a glória de Deus nisso? Não venha dizer que isso é entretenimento, que não é competição, pois todos podem ganhar. Chega de desculpas. O que diz o Senhor sobre competições? Guarde esse verso. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Precioso é o serviço efetuado e a educação obtida na prática destes princípios. Quão diversa é, porém, grande parte da educação que hoje se dá. Desde os tenros anos da criança, consiste ela num apelo à competição e rivalidade. Alimenta o egoísmo, a raiz de todos os males. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico ou em representações teatrais. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Além disso, tem as encenações presentes também nos acampamentos e até nos cultos da igreja. E o que diz o Senhor sobre isso? Abstende-vos de toda demonstração teatral. Tenho uma mensagem para os que estão com a responsabilidade de nossa obra. Não animeis os homens que devem empenhar-se neste trabalho a pensarem que devam proclamar a solene e sagrada mensagem em estilo teatral. Nenhum jota, nenhum tio de qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa obra. No início de meu trabalho, foi dada a mensagem de que todas as representações teatrais, em conexão com a pregação da verdade presente, fossem desaconselhadas e proibidas. Agora vamos falar do acampamento que aconteceu recentemente. Vamos pegar só um exemplo. É interessante observar a sequência dos acontecimentos. Dizem que não tem nada a ver com o carnaval, que é para tirar os jovens das festas mundanas. Qual a solução brilhante? Trazer o mundo para o acampamento de forma mais disfarçada, ou como temos visto, já não está tão disfarçado assim. Drinks, que você ainda tinha que pagar por eles, pastel, festa temática, touro mecânico, competição de melhor fantasia, doces e mais doces, etc. Depois da farra fazem a Santa Ceia, muito similar ao que acontece no fim do carnaval, e se inicia a Quarta de Cinzas. Vamos analisar um pouco mais fundo. Um argumento utilizado ultimamente por alguns líderes que ainda consomem carne e que se recusam a aceitar o testemunho de Jesus quando diz que não devemos confiar em pastores que comem carne. Veem sempre com a desculpa: Deus permitiu o consumo, Jesus comeu carne, mas Deus proibiu o consumo de sangue e gordura. Isso é bíblico. Enfim, o argumento agora é que o açúcar é pior que a carne.
Não estamos aqui para defender o açúcar. Afinal, de fato, é nocivo sim à saúde. Porém, caem na hipocrisia do próprio argumento. Se o açúcar é pior, por que serviram doces no acampamento? A conta não está fechando. E mais, vamos dar uma olhadinha no voto DSA sobre orientação da alimentação em eventos oficiais. 3 requisitos básicos: saudáveis, saborosos, atraentes. Apresente sempre frutas de boa qualidade e em abundância, especialmente no de jejum e jantar. Sempre que possível, substitua os queijos por tofu. Prefira sempre que possível produtos integrais e naturais em lugar dos refinados e industrializados. Por exemplo, opções de pão integral, granolas, arroz integral, aveia. Apresente alimentos crus, cozidos, assados ou grelhados. Não utilize frituras. Prefira apresentar alimentos com ingredientes naturais. Os alimentos industrializados geralmente contêm conservantes, melhoradores, corantes, acidulantes, gordura vegetal hidrogenada e outros aditivos químicos que geralmente são prejudiciais. Não sirva de modo algum bebidas alcoólicas, cerveja, mesmo sem álcool, refrigerantes, especialmente os cafeinados, café e outros cafeinados. Os achocolatados devem ser evitados e tanto eles quanto o café podem ser substituídos. Evite apresentar alimentos ou sobremesas que contenham leite de vaca, açúcar e ovos juntos em uma mesma receita. Procure substituir o leite de vaca por leites de origem vegetal. Evite sorvetes tradicionais. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não venha com a desculpa: ah, mas em casa eles comem doce. Ah, mas eles tomam refrigerante. Ah, mas a gente serviu frutas e suco natural. O almoço foi vegetariano. Se serviu, ótimo. Deus seja louvado. Agora, só por isso precisa oferecer doces? Um erro não justifica o outro. Se em casa eles consomem, isso não serve como desculpa para oferecer em um evento oficial. Afinal, a igreja precisa mostrar e orientar o correto, não? Lá tinha a opção de comprar ou não alguns alimentos. Cada um comprou porque quis. E por que levastes então a tentação para seus irmãos? Por que servistes como pedra de tropeço? Porque ainda levantou recurso na base do erro, às custas do vício de seus irmãos. Se oferecido gratuitamente está errado, imagina vendendo. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. Em evento oficial, não pode haver tais produtos. Não se pode institucionalizar um erro, levando um povo a cometê-lo com a desculpa que, no particular, eles consomem ou fazem. Em muitos pontos foram contra o voto da DSA. Afinal, utilizaram queijo comum, leite normal, pão branco, cereal achocolatado, biscoitos refinados e sobre o café, embora não tenham servido, os chocolates e refrigerantes possuem cafeína, é só pesquisar. E aí, líderes, cadê a correção? Pois para difamar outros irmãos, ameaçar pessoas que se reúnem para estudar algo útil, agem de forma rápida, abusam da autoridade eclesiástica, parecendo inquisição, e ainda ameaçam. Se vocês forem participar, saibam que enfrentarão problemas. Você tem autonomia de ir, mas nós também de tomar providência. Deus nos criou com a liberdade de consciência, com o livre-arbítrio e o institucional infiltrado quer controlar. Por que não olham primeiro para as coisas que estão acontecendo nos acampamentos e camporis? Por que não corrigem? Não estão vendo esses erros? Estão cegos ou se fazendo de cegos? Curioso que os que são acusados de dissidentes não apoiam músicas com batuques, entendem o impacto fisiológico, têm buscado uma alimentação equilibrada dentro daquilo que Deus recomendou, se vestem de forma asseada e modesta. São simples, buscam estudar a Bíblia, buscam avançar na caminhada. Tem alguma coisa errada, alguma coisa foi invertida nesse processo. Não estamos dizendo que todos os que foram nos acampamentos e camporis são perdidos, depravados, e nem dizendo que todos os que buscam viver uma vida piedosa são fiéis, sensatos. Temos trigo e joio em todos os lugares, ou seja, há sinceros em todos os lugares, assim como há dissimulados. Deus conhece o coração de cada um. A questão é dos erros escancarados, dos pecados de mão levantada que não têm sido corrigido. E cada dia surgem com uma desculpa nova para justificar seus caminhos errados. Não venha com hipocrisia. Mas então você sugere o que para melhorar o campori e o acampamento? Primeiro, deveria ter campori, mas é bem simples. Retirar esses erros, estímulos, entretenimentos vazios e colocar mais estudo da Bíblia já é um bom começo. Fazer uma alimentação correta também já ajudaria bastante. Contudo, como a rebelião está avançada, será que divulgar um campori ou acampamento com alimentação toda aprovada por Deus e estudo da Bíblia iria à mesma quantidade de pessoas? O outro problema é que não somente jovens, adolescentes e crianças, mas os adultos, os líderes principalmente, estão hiperestimulados nos 5 sentidos também: visão, audição, paladar,
olfato e tato, e colocam-se como guias dos mais jovens. A essa altura, alguns já estão com outras desculpas prontas para dizer, mas isso tem que primeiro ser levado para os líderes para eles tomarem uma atitude. Como vão tomar se eles são os primeiros a incentivarem e apoiarem? Além disso, mesmo notificando, eles simplesmente ignoram, lavam as mãos e ainda perseguem você, dizendo que você é o fanático, perfeccionista, dissidente, etc. Por isso a voz do que clama no deserto está soando para que fique como testemunha que a repreensão ao pecado foi dada. Mas eles não quiseram ouvir, não quiseram mudar, corrigir, seguiram se rebelando mais e mais. Se alguém ouvir, louvado seja Deus. Mas não pode expor assim, isso causa divisão, é vergonhoso. Curioso que quando fizeram o acampamento e o campuri, eles não tiveram vergonha de expor, e muito menos de publicar. Isso sim que traz ignomínia, isso sim que traz divisão, pois essas coisas não são e não representam o verdadeiro adventismo. Esses eventos, como estão sendo realizados, estão claramente em discordância, indo contra a palavra de Deus. Fazem competições, alimentação errada, música parecida com as do mundo, festas temáticas, e depois dizem que quem estava lá é que é santo, que é cristão equilibrado. Isso está mais semelhante a Campal de Indiana, pois ainda falam que Deus atuou, que saíram mais santificados. E vimos que o Espírito Santo não atua dessa forma como preconizam, mas tem que orar por eles. Sim, temos que orar, mas isso não muda o fato de que tais coisas continuam erradas e têm que ser corrigidas. Ou vão ignorar as advertências do Senhor, vão ignorar sua palavra e seu testemunho. Os profetas do passado oravam, mas não ficavam de braços cruzados. Existem coisas que, além da oração, precisam de ação. Um braço para voltar ao lugar quando deslocado é preciso ser tocado, e isso dói mesmo. Esses eventos estão com muitos erros normalizados, claramente contra as recomendações do Senhor conforme vimos. Aliás, se você pesquisar o que significa dissidente, verá uma outra definição da que foi usada no vídeo. Por isso aqui está. Observe o final que diz, que desafia uma ordem estabelecida. Se cremos que Deus é nosso comandante, se cremos que Ele é o cabeça da igreja, as ordens a serem cumpridas são dele, as opiniões a serem seguidas são dele, não de homens. O assim diz o Senhor deve estar acima do assim, diz o homem. Por isso, fica o questionamento sincero. Quem está na verdadeira dissidência? Quem está indo contra Deus? Quem são os verdadeiros rebeldes? Deus pede uma coisa e fazem outra. Deus orienta de um lado, eles distorcem do outro. Isso não é dissidência? Isso sim é estar contra a Igreja de Deus. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.